Olá, amigos do Espaço Cristão Príncipe da Paz. Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema bem sensível. Raramente você vai ver um pastor falando sobre este tema. Como eu não tenho rabo preso com ninguém, eu falo as verdades bíblicas. E eu quero trazer um esclarecimento. Quantos e quantas pessoas têm esta dúvida? Crente pode beber? Na festa de Caná da Galileia, que fala que Jesus transformou água em vinho, a grande maioria dos pastores vai dizer que era suco de uva. E é isso que eu quero esclarecer para vocês agora. No Evangelho de João, capítulo 2, diz assim: No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. E Jesus lhes disse: Mulher, em que essa tua preocupação tem a ver comigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serviçais: Seja o que for que ele vos pedir, fazei. Estavam ali 6 jarros de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada um levava de 2 a 3 metretas. Cada metreta equivalente mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos serviçais: Enchei os jarros com água, e os encheram até a borda. Então ele disse: Tirai agora um pouco e levai ao mestre-sala. Eles assim o fizeram. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora soubesse os serviçais que tiraram a água, chamou o noivo. E lhe disse: Todo homem serve primeiro o vinho bom, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Tu, entretanto, guardaste o bom vinho até agora? Com esse deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amados, eu fui pesquisar e suco de uva no grego é chimos staphylou e vinho é crase ou oinos. No grego, o vinho que Jesus transformou lá na festa do casamento, a água que foi transformada em vinho, está escrito oinos. Então não é suco de uva, é vinho. Oinos é vinho. Quando nós vamos também para o livro de Gálatas, capítulo 5, verso 19 a 21, diz assim: Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora: não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Pois bem, essa versão que eu estou lendo aqui é a Almeida Revista e Atualizada. Nesta versão, aonde fala de bebedice, também fala de glutonaria. E o que é glutonaria? Comer demais. Então, e as pessoas têm aquele costume, tem um jargão no meio evangélico que fala assim: crente não bebe, mas come. Então ele está pecando também, é glutonaria. Amados, o que nós temos que entender? Não é o fato de um copo de vinho, um copo de cerveja, ou um churrasco, ou um prato de comida. Não.
Aqui fala em excessos. No mesmo versículo que fala de bebedice, fala de glutonaria. Outra coisa que os crentes fazem, muito mais grave, que é mentir. O que tem de crente mentiroso não está escrito. Aqui fala de porfias, dissensões, facções. O que tem de panelinha dentro das igrejas, o que tem de porfias, discussões, julgamentos. E as pessoas se preocupam com o quê? Copinho de vinho, copinho de cerveja. Amado, se você gosta de tomar um vinhozinho, não há pecado. Pecado se você ficar bêbado, você causar escândalo. Se você não tem controle, nem chega perto. Veja o que diz aqui esta matéria. Um crente pode beber? Não há nenhuma proibição bíblica contra o consumo de álcool. A ênfase está na moderação, em evitar a embriaguez, que é explicitamente condenada nas Escrituras. O consumo de bebida alcoólica deve ser feito com responsabilidade, autocontrole e considerando o impacto sobre os outros e o próprio testemunho cristão. Não fica bem um servo de Deus bêbado. Não fica bem um servo de Deus se empanturrando, comendo, parece como que nunca viu comida. É o mesmo pecado. O que a Bíblia diz? Não há proibição formal. A Bíblia não condena o álcool em si, mas a embriaguez. O apóstolo Paulo, por exemplo, recomenda moderação ao falar sobre o álcool. Até sugere a Timóteo um pouco de vinho para a sua saúde. Está em 1 Timóteo 5,23. O pecado está no excesso, na falta de controle, não de você tomar um cálicezinho de vinho ou um copinho de cerveja. O crente tem que ter o autocontrole, tem que ter domínio próprio. Se ele não tem isso, se ele não tem domínio próprio, se ele não tem autocontrole, não beba. Chega nem perto da bebida. Você vai dar vexame, você vai escandalizar os outros. Nós precisamos ter amor ao próximo. É preciso considerar o impacto do próprio consumo sobre os irmãos fracos na fé. Nós não podemos nos tornar uma pedra de tropeço. Nós temos que examinar a nossa consciência e a nossa responsabilidade perante Deus e os outros, agindo com amor e sabedoria. Nós temos que evitar o extremismo. Não há necessidade de se afastar completamente do vinho, da cerveja, mas de evitar os excessos e extremos baseados em desinformação. Como eu disse, amados, também no livro de Provérbios, capítulo 23, verso 21, fala em bêbados e glutões. Então, qual é a necessidade? A necessidade em parar com a hipocrisia. É muito mais pecado você ser um mentiroso, aquele que aponta o dedo, que julga, que fala mal da vida dos outros, do que aquele que está em casa, depois de um dia árduo de trabalho, tomar um cálicezinho de vinho, uma latinha de cerveja e jantar com a sua família. Que mal há nisso? Me aponte na Bíblia onde há alguma incriminação sobre isso. O primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em vinho. Não é suco de uva, não. Suco de uva, como eu disse, suco de uva é chimos staphylio, e vinho é crase ou oinos. E no original grego de João 2 está oinos, que quer dizer vinho. Um outro ponto: era impossível
uma pessoa fazer suco de uva e guardar para 2, 3, 4 dias, num calor escaldante que é naquela região. Você sabe muito bem que o vinho nada mais é do que a uva fermentada. Se a uva é espremida naquele calor, no dia seguinte, ou ela vai virar vinho ou ela vai virar vinagre. Depende do cuidado que vai ter com ela. Então, meus amados, vamos parar com a hipocrisia. Vamos largar a mão de ser hipócritas. Vamos ser crentes racionais e inteligentes. Para de se preocupar com coisas pequenas e se preocupe com aquilo que Deus realmente se importa. Deus está vendo se você está falando a verdade, se você é um mentiroso. Deus está vendo se você é um homem de verdade ou um espancador de mulher dentro de casa. Deus está vendo o que você faz nas escondidas. Isso é pecado, ser hipócrita. Seja um homem de verdade, seja um crente de verdade. Não é um copinho de vinho, nem uma latinha de cerveja que vai fazer com que você seja mais ou menos santo, mas ser um mentiroso, um falso e um hipócrita, isso faz. Então, reveja os seus valores e os seus conceitos. O canal é aberto para comentários, para opiniões. Mesmo que eu não aceite a sua opinião, eu respeito. Porém, eu estou aqui para esclarecer a verdade. Eu sou o pastor Silvio, sou um homem de 64 anos. Já estive à frente dirigindo igreja por 15 anos. Hoje, a minha igreja é esse canal, o Espaço Cristão Príncipe da Paz. Estou aqui para trazer as verdades do Evangelho, arrancando as máscaras, tirando os mitos e desfazendo as mentiras. Siga-me, indique este canal, porque eu quero que você conheça a verdade, porque conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Beijo no teu coração, siga-me e compartilhe este vídeo. Forte abraço, até o próximo.